Muitos pacientes, sejam eles mais jovens ou mais idosos, sofrem com dores nas costas. O depoimento da cantora Preta Gil ilustra de forma bastante realista a principal dúvida que pode ser gerada em torno desse sintoma. Ela é diagnosticada como a pielonefrite, que é uma infecção no rim, no meu caso no rim direito. Na semana passada, na terça-feira, eu tive uma dor muito forte do lado direito e naquele momento associei a uma dor muscular, achei que era uma coisa muscular, não entendi que podia ser um problema no rim e falei com alguns médicos, eles me receitaram uns remédios analgésicos, eu tomei. Ela é uma dor de origem osteomuscular ou uma dor de origem renal? Que profissional eu devo procurar? Um ortopedista ou um nefrologista ou urologista? Meu nome é Fernanda Bacelar, eu sou médica nefrologista, faço parte do grupo Informação e uso o YouTube para fazer você cuidar melhor da sua saúde renal. Como a gente viu no depoimento da cantora Preta Gil, ela teve um quadro de pielonefrite aguda. A pielonefrite aguda, esse nome grande, ela é uma infecção dos rins, é uma infecção urinária alta. E o principal sintoma é a dor na região de coluna lombar. Inicialmente, como todas as pessoas, a maioria das pessoas pensam, ela achou que se tratava de um quadro de origem osteomuscular. Não, aquilo ali é uma dor de coluna que provavelmente vai melhorar com analgésicos ou anti-inflamatórios comuns. E só depois, com a evolução da doença e quando começaram a surgir outros sintomas, como a febre, é que ela foi diagnosticada, ela procurou o serviço médico para ser diagnosticada e tratada como uma pielonefrite aguda. Mas o que é que faz as dores de origem renais elas serem tão confundidas com as dores de origem osteomuscular? A resposta para isso é a localização dos rins. Os rins, eles são dois órgãos localizados, um em cada lado da coluna vertebral, na região posterior, ou seja, atrás do abdômen, e a nível de cintura, ou seja, a nível de coluna lombar. Então, a sua localização acaba sendo um fator confundidor da origem da dor. Quando é que o rim ele começa a doer? Quando é que o rim dói? O rim ele é revestido por uma capa de tecido fibroso chamado cápsula renal. E toda vez que essa cápsula ela se distende, ela se hiperestende, ela estira, o rim dói. Então, qualquer doença que cause um aumento de volume do rim acaba distendendo essa cápsula e provocando o sintoma de dor. Para isso, a principal doença é o cálculo renal, são as chamadas pedras nos rins. Essas pedras, quando elas se movimentam ou até obstruem a saída de urina do rim, esse rim acaba aumentando de volume, inchando e distendendo a cápsula renal. As pielonefrites, como foi o caso da cantora Preta Gil, também são outro exemplo de doença que causa uma hiperdistensão da cápsula renal por inflamação e edema e sintoma de dor. Também pode ser ocasionada por tumores e cistos, principalmente quando eles estão na porção mais externa do rim, fazendo uma distensão dessa cápsula renal. Mas é fundamental que o paciente tenha no mínimo uma ideia do que ele está sentindo para que a gente consiga diferenciar inicialmente a dor de origem renal da dor de origem osteomuscular. E isso normalmente faz diferença no tratamento desse paciente, principalmente porque as principais doenças que acometem o rim causam dor, elas precisam de atendimento na emergência. Então, tempo nesse caso é fundamental para o sucesso do tratamento. Então, como objetivo desse vídeo é a gente aprender, pelo menos, a direcionar a investigação da dor que o paciente está sentindo, eu separei algumas características da dor básicas que a gente precisa estar atento apenas no relato
do paciente que está com um quadro de dor lombar. A primeira delas é a localização e o tipo da dor. Quando a gente está diante de uma dor de origem renal, normalmente a localização dela é sim na região de coluna lombar, porém na maioria das vezes ela é unilateral. Então o paciente, quando ele é questionado aonde dói, normalmente ele indica o local da dor pegando somente em um dos lados da coluna vertebral. Essa dor normalmente ela é de início súbito, é uma dor aguda. O paciente sabe exatamente quando essa dor começou, o dia e algumas vezes até a hora que essa dor começou. Aí eu acordei com dor, ou quando eu fui deitar eu senti dor. Então isso é algo muito determinado, o paciente sabe exatamente quando a dor começou. E a dor de origem renal, quando ela é principalmente de origem por um cálculo, ela é decorrente de um cálculo renal, ela é uma dor tipo cólica. Então é uma dor que aperta e relaxa. Não é normalmente uma dor contínua, certo? Além disso, ela pode irradiar, porque com a movimentação do cálculo, essa dor ela pode sair da coluna lombar e irradiar para a região anterior do abdômen e virilha, grandes lábios em mulheres e até os testículos nos homens. Quando a gente está diante de uma dor osteomuscular, o cenário pode ser bem diferente. Essa dor normalmente é uma dor que não tem um início tão agudo. O paciente refere dor a 2, 3 semanas, a meses. Ela normalmente é uma dor bilateral, dos dois lados da coluna. Então, quando o paciente é questionado aonde dói, o paciente assume a posição de tocar dos dois lados da coluna vertebral. E, normalmente, é uma dor que, quando irradia, ela irradia para a região glútea e para as pernas ou até pés, via posterior de coxa. Então, se a gente for levar em consideração as dores típicas, elas podem sim ter características muito diferentes e a gente já conseguir direcionar a investigação para o ortopedista ou para o nefrologista ou urologista somente no relato da dor do paciente. Outro ponto importante são os sintomas associados à dor. Quando a dor ela é de origem renal, o paciente pode ter sintomas associados, tanto relacionados ao próprio trato urinário, quanto sintomas à distância, como o trato gastrointestinal, por exemplo. A dor de origem renal, ela pode vir acompanhada de alterações na urina, como uma urina avermelhada, que é a urina com sangue, na maioria das vezes. A urina turva, que é a urina com pus. Alterações no volume da urina. Às vezes o paciente reduz a quantidade de urina que ele produz, ou às vezes sente que a urina está retida na bexiga. Além disso, em alguns casos de pielonefrite, não é muito comum, mas podem ocorrer sintomas urinários que a gente chama de sintomas urinários baixos, que são sintomas que o paciente tem quando ele vai fazer xixi. Então, ele sente ardência ao urinar, ele tem polaciúria, ou seja, ele vai várias vezes ao banheiro e tem a sensação de que a bexiga ela não está esvaziada, ela não consegue esvaziar a bexiga toda vez que vai ao banheiro. Além disso, como eu falei, o paciente pode ter sintomas em outros órgãos, e o principal deles é o trato gastrointestinal. Em pacientes que têm quadros de pielonefrite e até de cálculos renais, eles podem ter sintomas como enjoos e vômitos associados. Em casos de pielonefrite, a febre também pode ser um sintoma que venha em conjunto com o quadro de dor. Quando a gente está diante de uma dor de origem osteomuscular, de uma dor ortopédica, normalmente a gente tem essa dor piorando quando o paciente carrega peso, quando ele está em algumas posturas, como ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. O padrão de irradiação que a gente já falou também é outro ponto importante para a gente atentar. Mas normalmente é uma dor que ela se modifica com a postura, o que não acontece na maioria dos casos da dor de origem renal. Então, seja qual for a característica da dor nas costas,
É importante que a gente atende que ela deve ser investigada o mais breve possível. Porque algumas condições, principalmente as relacionadas a dores de origem renal, como pielonefrite, que foi o caso da cantora Preta Gil, e alguns tipos de cálculos renais, eles precisam de avaliação emergencial. Então, é de suma importância que o seu médico ele seja procurado para que ele direcione a investigação da melhor maneira que ele avaliar em consultório. Gostou desse vídeo? Então, se inscreve no nosso canal para receber nossas informações, curte o vídeo e compartilha com o maior número de pessoas que precisam saber dessa informação.